Hoje você vai conhecer os elmos medievais que a gente usa no HMB. Os elmos que a gente usa para lutar e quais são as adaptações para o esporte. Vamos nessa. Fala comigo, Mestre Lobo. Mais um episódio do MBTV. Seja muito bem-vindo. Pois é, hoje vamos falar dos elmos, né? Falar um pouco das datações, desmistificar um pouco a autenticidade, né? E a autenticidade, todo mundo fica confuso, porque é confuso e ninguém sabe dizer o que você tem que fazer, né? Ninguém que vai te falando de autenticidade fala, não, você tem que fazer assado, tem que fazer aquilo. Aí a ideia foi começar pelos elmos, porque, em geral, é a sua face, né? É o cartão de entrada é o elmo que você vai estar usando ali na luta, né? E aí sim, ele é o que mais importa para combinar com algumas outras peças de armadura e tudo. Então, você saber um pouco da datação do elmo é o primeiro passo para você começar a montar o seu conjunto historicamente acurado. Muito bom. Então vamos começar? Bora. Iniciando com Great Helm. Primeiramente, parabéns para a produção, pela essa bela produção. Olha só a produção. Parabéns, produção. Né? Que incrível. Isso, hein? Arrasou. Cara, incrível o 3Dzinho do elmo. Pois é, o Great, ele tá aí, né? Que ele foi usado do século XIII ao XIV, porém também ele é usado no século XV e até depois, só que ele já começa a ter evoluções muito, muito grandes, né? A ideia do Great Helm, ele é um elmo grande, né? Mas historicamente, em geral, não que necessariamente sempre foi usado desse jeito, né? Nada é absoluto na história, mas ele era usado por cima de outro elmo. Você colocava, por exemplo, um bacinet, e por cima do bacinet você colocava o Great. E, em geral, ele era usado em cavalaria, porque para resistir à lança, que o cara vinha com o cavalão e tudo, para bater em você botava um elmo pesado, grande, para não ter a cabeça explodida pela lançada. Essas cruzinhas que tem na base do elmo são para você prender uma corrente que tem uma travinha de metal, você enfia a travinha nessa cruzinha e aí você pode tirar o elmo, jogar para trás e carregar ele que nem uma mochila. Ah, que bacana! E aí tem uma lutadora, eu não sei de qual nacionalidade ela é. Em algum Battle of the Nations ela aparece, mas ela usa desse jeito. Ela usa o elmo com uma correntinha presa na brigandina, fica preso no peito aqui, a corrente, você joga para trás. Para vestir, você joga o corpo pro lado e pega de volta. É muito legal. Aí, tem algumas variações. Eu trouxe alguns elmos que a gente tem aqui na coleção para mostrar. Esse aqui é um Great mais antigo. Seria mais do século XIII pro XIV. Né? Você consegue achar alguns exemplares dele. Pouco usado, né? Pouco usado. Aqui já viu batalha. Você consegue achar alguns exemplares deles pro final do século XIV também, mas em geral ele é pro início do século XIV e século XIII. Qual é a característica mais marcante dele? O topo dele é por fora e reto. Entendi. Sacou? Então você vai ver algumas pinturas de topo reto. Muitas vezes, mais tardiamente falando, o pessoal usava o topo reto para poder colocar aqueles enfeites em cima do elmo. Aí, desse aqui, a gente evolui para esse que você mostrou no 3D, que é o Pembridge, o nome dele. E tem aqui também um Pembridge. Maravilhoso isso daí. Maravilhoso. Foi o que o Santini usou no castelo. Foi. Esse aqui o Santini usou quando a gente lutou no castelo medieval. Medieval Combat. Esse é lindo. Esse elmo é lindo. Eu queria ele pra mim... Quanto tá um desse, Lobo? Cara, uns 5, 6 mil, velho. Mas é lindo, é lindo. O outro, o de topo quadrado, é o que eu faço, né? Aí ele é 2 mil.
Esse elmo aqui, ele até cabe. Deixa eu ver como é que vai ficar na câmera. Ele até cabe em mim. Seu cabelo. Ó, ó. Só que fica um pouco perto do rosto, Sim. sabe? Esse aqui tá até bom, viu? Acho que eu vou usar ele. Ele é muito bonito. Ele é lindo, esse elmo. E tem uma vibe de paladino, né? É, exato. Uma vibe de cruzado, assim. Embora que o cruzado seria mais o outro, o topo reto, né? Tipo, mais próximo. Nem era ainda o que eles usavam. O que eles usavam já é mais antigo ainda. E aí, como eu comentei... Ah, sim, tem uma curiosidade antes de eu passar o tempo. Esse daqui, ele é um elmo que não coloquei na lista que a gente vai apresentar hoje. Meu Deus, né? Mas ele também necessariamente não é um great. Mas pra gente no esporte, ele entra como ele faz a mesma função, que é o Sugarloaf. E ele tem essa cara de pão de açúcar, né? Eu gosto desse elmo também, ele é interessante, ele é legal. Ele é legal. Ele é muito similar ao Great, cara. Aí o Sugarloaf, esse modelo específico, ele tá mais pro Great. O que o Santini usava antigamente, que eu tenho lá na Ford, podia até ter trazido, esqueci. Eu uso ele de molde na Ford. Ele já é mais próximo do elmo que seria o Bassinet, né? O elmo de a pé. Sim. De luta a pé, né? Então, basicamente, a mentalidade quando o elmo é muito grande, você está esperando pancadas muito fortes, provavelmente cavalo. E se o elmo é menorzinho, aí você já está querendo lutar a pé, sabe? Entendi. A ideia é essa. E aí que as armas de haste entram como destruidoras nas lutas históricas, porque um elmo leve e pequeno, você dá uma paulada com um machado gigante, o cara para. Aí, passando alguns anos para frente, a gente tem o Great do século XV. É mini crack! É mini crack! Ele já tem essa cara indo pro Frogmouth. Que é o cara de sapo, né? Só que o Frogmouth, ele já tem isso daqui mais acentuado, assim, Sim, cara, e mais alto aqui. Aí dali para frente começa a mudar muito, você já não tem mais essa vibe de balde, né? Não sabia que esse daí entrava tipo, nos Great, não. Ele me parece mais mais pro lado do espoleto, assim, sabe? Pelo formato, assim, sabe? Então, justamente, é tipo o Sugarloaf, o caso do Sugarloaf. Exatamente. Você vê algumas pinturas sendo usado a pé, algumas pinturas sendo usado a cavalo. Só que esse daqui, ele é greatzão mesmo. Ele, tipo, sendo usado no século XV, a ideia é que ele é um baldão na cabeça. Boa. Fechou Great? Fechou Great. Vamos pro próximo, então. A produção vai colocar, enquanto isso, rapaz... Esse é o meu elmo, né? O que eu estou usando atualmente é o Roa. Ele é do início do século XIV. O Roa. Que lindo, você hein? Acha ele ali, as fontes dele, se eu não me engano, são de 1330, 1340. Mas o seu tá dourado também? Ou não? Tu é prateado, né? Tudo prateado. Eu dei uma douradinha, né? Só não pegou muito bem. Depois eu vou retocar o douradinho dele. Já eu pego ele aqui para mostrar. Mas, você fica até bonito de elmo, o Lobo usando ele. Oi? Você fica até bonito de elmo quando você usa ele. Fico lindo. Só de elmo. Tirou, acabou, estragou tudo. O Roa, ele é o que vai evoluir para o seu. Mais tarde a gente fala do espoleto. Mas, inicialmente, ele é o que chama de flat face, né? Que é os elmos. Tem vários flat faces aqui que a gente vai falar. Ele evolui pro meu? Ele evolui pro espoleto. Pô, mas ele parece muito mais tecnológico e bonito que o espoleto. Pois é, o espoleto é mais pra frente. Ele é a evolução do Roa, é o espoleto. É o ferreiro preguiçoso da frente já. Não, vou te dizer o quê? Esse espoleto, ele tá com essa curva negativa. Aumenta a minha câmera aí, deixa eu mostrar o meu pra você ver.
Ah, que bonitinho, velho. Então, Que você tá vendo que a bonitinho, face do meu, ela tá bem retinha? Sim, é verdade, tá mais retinho. É. Ela não tem a Essa curva curvatura. negativa, entendeu? Foi mais ou menos isso que foi o desenvolvimento. Foi esse rostinho negativo. Ele serve para fazer um afastamento do rosto, sabe? Sim. E aí essa é a evolução e provavelmente desvia lança, desvia melhor as estocadas, né? O RAW é a abreviação de Romance of Alexander, o romance de Alexandre, que é a fonte histórica que ele... A Rock vai gostar muito de falar desse momento. O nome do livro que tem as fontes a maioria das fontes do RAW, tem ele em vários, né? Mas as pessoas precisam de nomes para catalogar e poder se comunicar. É esse livro do Romance de Alexandre. Aliás, o Romance de Alexandre tem vários áudios. Ficou caracterizado. Vamos puxando aí, ó. Wolf Reeves. Um dos meus elmos favoritos. A gente começou a falar dele no vídeo que a gente fez do Como Começar no Combate Medieval, né? Quem não viu, assista. Mas, cara, o Wolf Reeves, ele é característico do século XIV e ele tem duas fontes apenas, sendo que uma comprovada, que é uma imagem de Jesus ressuscitando, e tem dois guardas em volta que tá usando o Wolf Reeves. E uma outra, você pode entender que é um Wolf Reeves, é uma imagem de um exército, e tem, no meio das cabeças, tem o visorzinho do Wolf Reeves para cima, assim, desenhado. Mas é bem, bem ruimzinho de ver. E ele é um dos elmos mais comuns no esporte, né? Um dos mais usados por conta de visibilidade e respiração, né? Ele... Algumas pessoas podem falar, ele não protege muito bem, mas ele protege, porque você tá vendo que tem as barrinhas de proteção? Todos os nossos machados, eles têm uma regra de tamanho de lâmina, né? Então, o tamanho da proteção dos elmos são feitos baseados no tamanho de machado. Então, a ideia, o mundo perfeito, se tudo tiver feito corretamente, é que o machado não vai conseguir entrar no elmo, entendeu? Então, se algum acidente desse acontecer, é porque o equipamento está com falha, sabe? Porque se seguir as regras de segurança direitinho, o machado não entra. O que pode entrar? Ponta de espada, sabe? Pontas de qualquer coisa, né? Mas normalmente isso acontece como um acidente de tipo, você avançou contra a pessoa que estava com alguma arma ou para trás e não estava nem te vendo e você foi com a cara na arma da pessoa, sabe? Ou num duelo, prendeu ali a arma, você foi para frente. Mas, assim, muito raro disso acontecer, tá? Muito raro. Até hoje eu vi de Wolf Reeves entrar alguma coisa, acho que 2 casos no mundo todo. Top. Um que ficou famoso, de entrar assim, de que chegou a encostar, né, na pessoa. Uhum. Ficou famoso recentemente, até no Instagram, o cara vem correndo, e aí foi o caso do cara tá segurando a arma para trás, e o próprio usuário do Wolf Reeves que deu com a cara na arma do amiguinho. E uma outra já é bem antiga, acho que foi uma guarda de espada que estava grande e entrou. E ele, deixa eu achar, em volta de mim tem um monte de elmo, mas eu trouxe. Eu tenho uma comprovação histórica do Wolf Reeves. Você jogou Mario? Já. Sei. A tartaruguinha. A tartaruguinha usa o Wolf Reeves. Aquela tartaruguinha chata que joga os martelos. O futebol americano também foi inspirado no Wolf Reeves também, que é igualzinho. Sim. Tanto que tem gente que acha que ele nem é medieval por causa disso. Ele pode ser usado com malha ou sem malha, né? Vários elmos podem ser usados com malha ou sem malha. Aí já entra uma curiosidade que acho que todos os elmos têm, que dá para ver nos que eu mostrei e nos 3D, mas eu não comentei. Isso já é uma adaptação do esporte. Os Great têm,
todos aqui têm, que é a nuca é mais alongada. Se você pega os elmos históricos, em geral, a nuca é reta para trás, porque o pessoal não tomava muita pancada atrás, não estava em formação, né? Apanhava de frente. A gente, como luta Burhurt e apanha pelas costas, a gente tem que aumentar a proteção da nuca. Então, a maioria, todos os elmos de Burhurt, de HMB, vai ter a nuca com uma pontinha maior, aí a gente coloca escudinho, coloca proteção, coloca tudo para poder não morrer, né? Não é? Pra poder não se machucar, mestre Lobo. Não se machucar. Esse aqui, para mim, tá pequeno. Tá, ficou apertadinho. Viu? Mas respiração e visão é excelente, né, do elmo. Tipo, ó. Ah, normal. Parece que não tem nada. Tem umas coisinhas na frente só. Top. E aí você vê que ele é bulboso. Sim. Então ele afasta. Pra mim tá pequeno, minha cara tá chegando. Mas eu tenho um Wolf Ribs. Não tão bonito quanto esse. Amo o meu elmo. E ele é muito longe. A minha cara fica dentro do casco. O casco é a cabeça, né, do elmo. Uhum. O visor vai no rosto. Visor, máscara, o que for. A minha cara fica dentro do casco. Então isso aqui tudo é só visor para fora. Só para-choque. Só para parar o choque. Vamos pro próximo. Próximo. Nasal. Cara, esse é o segundo elmo mais usado no esporte. Ele tem que ser usado com malha, né? Porque, assim, ele já é uma adaptação para o esporte. Esse narizinho, você vê que tem furinhos embaixo? A ideia é que você amarrava ele na malha e você soltava. O histórico ele solta. O do esporte não, a gente rebita, prende para não soltar. Mas o histórico, ele é um encaixezinho só em cima. Então você puxa ele, prende e tá com a face protegida, sabe? Tanto que ele tem um corte assim no histórico. Ele não é fechado aqui no olho igual esse. A malha dele desce até a ponta do nariz. E tem algumas pinturas que você vai ver, ou esculturas, que o cavaleiro tá de elmo e o rosto mostrando, e tem um triângulozinho no peito dele. Esse triângulozinho é o visor do nasal solto. Legal, né? Bacana. E visibilidade excelente, saca? Como ele tem um visor bem grande, a oculária, vamos ensinar os nomes técnicos. A oculária, que é onde fica o olho, ele também é bem grande. Então, na minha opinião, ele é bem similar ao Wolf Ribs no quesito de proteção, sabe? Se você tirar a malha dele, é um Wolf Ribs por baixo com o narigão. Se você tirar a malha dele, é um Wolf Ribs. Inclusive, o histórico não tinha nada no rosto. Esse daqui e alguns outros que a gente vai mostrar, ele tem uma grade, né? E a grade fecha o rosto dele todinho. Então, você não vai tomar soco na cara, você não vai tomar nenhum impacto. Porque se fosse só malha, mole, é mais fácil de entrar alguma coisa, né? Algum golpe. Alguma coisa. Vamos testá-lo ao vivo. Esse, para mim, também tá pequeno. Tá encostando o rosto aqui. Mas daria para usar, tá? Ele não vai... O que acontece? O áudio fica bom quando eu coloco? Tá de boa, tô tranquilo. Massa, eu tô tentando falar mais alto. Em geral, o elmo, para ele vir reto no seu rosto, é muito difícil. Porque ou ele vai girar assim, ou ele vai girar assim, sabe? Então, as pancadas fazem o elmo girar assim para baixo, em direção ao seu queixo. O seu nariz, em geral, não pega na pancada. Alguns ângulos muito específicos, normalmente vindo meio de baixo, assim, sabe? Meio de baixo para cima, aí fazem o elmo se comportar indo para trás, aí pega. Mas
Por isso que às vezes você vê um elmo que tá bem próximo do rosto do cara e não pega, não machuca, sabe? Porque o elmo, ele se comporta como se fosse um sino na nossa cabeça. Principalmente quando tá amarrado, preso e tudo, coisa, ele gira e protege muito bem. Tecnologia. Tecnologia! Essa peça aqui chama Bretache, que é o nome do próximo elmo. Mas a ideia é que ela gira, por isso que ela tem essa pecinha que você vê, tipo uma alavanca que você gira e você desacopla o nasal. O nasal, ele é um elmo do século XIV. Porém, você encontra fontes dele até 1410. Então você consegue combinar ele com algumas armaduras do século XV. Bom demais. Vamos pro próximo. Nossa! Bretache. Eu coloquei ele depois do nasal porque ele é a mesma coisa que o nasal. Sem o nasal. Sem o nasal, sem o nariz. Fonte histórica. O cara tava na guerra, ele perdeu o nariz, aí virou uma fonte histórica e fizeram outro elmo. A ideia dele é justamente você, tipo, você tá com um triângulo de malha aqui no rosto e você quer fechar. Só que às vezes você, sei lá, não quer o nariz, ou estilo, ou não sei, a opção que o cara teve na época. Ele fica com mais cara de mal, assim. Hoje em dia também não faz muita diferença dele pro nasal, escolha estética. Eu acho que o nasal protege um pouco mais a malha do rosto, porque ele tem a grade, né, de proteção. Sim. E você vai tomar muito golpe ali. Então essa malha que vai ficar sendo forçada contra a grade, ela vai se danificar. O nariz do nasal, ele acaba protegendo um pouco mais a malha. É um para-choquezinho a mais aí. Mas também é um elmo de visibilidade perfeita, por quê? Porque a malha é vazada, né? Então ele vai dar a mesma visibilidade do Wolf Riggs, é como se não tivesse nada na sua frente. Você enxerga através. Muito bom. Então, vamos pro próximo, que esse não tem, né? Você não tem ele aí. Eu não tenho ele. Não tem necessidade também. Tipo, tem o nasal, tipo... Seria mais pra fechar a figurinha do álbum, né? Enquanto a produção pega o vídeo, eu já vou pegar o outro aqui. Em média, os elmos pesam uns 6 quilos. Isso é uma curiosidade interessante de falar. E aí, um elmo de 4, 5 quilos, eu já recomendo ele para... 5 quilos seria meio que o meio do caminho, sabe? Mas já é um elmo leve. Eu recomendo ele mais para duelo ou algo do gênero. Se você não é uma pessoa que apanha muito, né? Tipo no Burhurt. Se você é um cara que vai tancando lá no Burhurt, apanha pra caramba, toma muito soco de escudo na cara, aí é legal que seu elmo seja um pouco mais pesadinho. Ou que você consiga amarrar ele na frente do peito aqui. Tipo, pelo menos uns 6 quilos de elmo vai segurar bastante a pancada. O meu de duelo tá com 5.400, o Vic que você fez. E o meu espoleto com o avental, ele tá dando 6,5. Aí, ó. Segura bem mais no Burhurt, não segura? Segura. Sinto nada. O elmo viking que eu fiz pra tu, eu fiz ele pensando no duelo também, né? Então o meu intuito foi deixar ele leve e lindo. Vamos falar do espoleto. Bora. Espoleto, século XIV, indo pro XV. Como eu disse, ele é a evolução do... Ele é um flat face, né? E ele já é mais a evolução do Roa. Do Roa, isso. Ele é um Roa minimalista. Ferreiro quis economizar a peça, deixou uns detalhes mais retos, entendeu? E fez o espoleto. É isso. Sim. E ele já tem as curvas no rosto, né? Que você salta o nariz para fora, o queixo acaba fazendo essa curva negativa, e vai ficando característico. E aí você já encontra ele muito sendo usado ali para 1380 e para frente, saca? Tem uma fase na França que você vai achar um monte de pintura só com espoleto. Bacana.
né? E aí, o que eu tenho aqui, ele é um Roa. Só que, se você for ver, ele é um espoleto. É. Entendeu? Na loja. Esse é um ele outro. Bonitão esse daí, cara. Esse é da Bia. Da quem? Da Bia. Quem que é a Bia? Qual que é o WhatsApp da Bia? Quero comprar um elmo. Vamos negociar. Então esse. Isso é uma coisa interessante também, porque assim, você tem o estudo histórico, você tem as fontes, né? E você tem as lojas. E as lojas dão os nomes que elas quiserem. Saca? Sim. Tem algumas lojas que nem usam nomes históricos. Usa, tipo, Elmo de Combate 1, Elmo de Combate 2, sabe? É. E esse daqui, justamente, ele é vendido como Roa na loja dele. Mas ele tá muito mais pro espoleto do que um Roa. Sim. As características dele, que são sutis, né? Muitas coisas são sutis. O século XIV ele é chamado século de transição, né? Armaduras de transição, porque foi uma evolução muito grande. Guerra de 100 anos. Próximo. Vamos pro próximo. Ah! Logo o senhor terá um, né? É um Hound School. Hound School. O Hound School é muito legal. Você vê aí que ele tem mais furos do lado direito do que do esquerdo, né? Pro esporte, a gente coloca furo nele inteiro. Mas a ideia de, não só ele, como vários outros elmos, quando você vai ver ele mais histórico, os elmos nem tem furo desse lado. Porque a maioria das pessoas são destras. E os golpes, uma lançada de cavalaria, uma espadada, uma coisa, normalmente vem da direita para a esquerda. Então, a sua esquerda vai receber o golpe. A ponta de uma lança prendendo num furinho desse, puxando sua cabeça para trás, quebra seu pescoço. Oh, louco. Na carga de cavalaria, né? Então, os elmos costumam ser mais lisos do lado direito, do lado esquerdo, para esse efeito. E o Hound School, ele é muito isso. Ele já é você tentar pegar um bacinet, né? Que ele é mais clássico bacinet, eu diria, e aprimorar ele para qualquer coisa. Tipo, você tem um bacinet, então você vai lutar a pé, vai lutar a cavalo, vai resistir a lançada, vai resistir a isso, saca? Ele é feito todo para desviar golpes, né? E dá uma picada no olho do inimigo. Dá uma picada no pica-pau. Ele já é pro final do século XIV, né? Meio e final ali do século XIV. Iniciozinho do XV você tem alguns exemplares ainda sendo usados. E a parte legal, de curiosidade, que eu achei que ele fosse tipo alguma coisa pro lado de ave, não, mas é de cachorro. Bico de cachorro, focinho de cachorro, né? Esse que eu tenho, ele tá, que é do Felipe também, muito enfeitado. Que bonito, ele tem um narizinho diferente ali. Tem um negocinho aqui. Olha esse rebite, cara. Mas aí, olha lá, o casco de capuzinho, né? Parece um capuzinho. Bem pontudo. É um bacinet, assim como os outros que a gente viu aqui. Muito bonito. Mas bem estiloso. Característico. Próximo. Pigface. Pigface eu tinha um, mas eu vendi. Pigface. O Pigface é o que o Flávio usa também, não é? É similar. Acho que é o mesma vibe. O Pigface é o seguinte. Ele é um Hound School. Só que ele é um Hound School com o bico redondo. Não. Tá ligado? Não é não. É sério, ele é... O Hound School é bonito. Esse não é bonito não, desculpa te dizer. Eu acho ele lindo, velho. Não, acho ele muito estranho. Parece um porco mesmo. Ele é muito bom, velho, de usar. Meio tipo, não sei. Ele parece um rosto
de uma anta, um hipopótamo, sei lá o que faz esse negócio. Essa barra no queixo dele aumenta a proteção e faz apoiar no peito quando você toma facada. Bacana, essa barra é bacana. Muito boa. O visor dele ser redondo no Buhurt é legal que não agarra a sua cara. Menos alvo para acertar no duelo. Acredito que se eu fosse participar de uma carga de cavalaria, o Hound School pontudo seria melhor que o Big Face, mas pro HMB, pro esporte, ele é muito, muito bom, velho. Só que esse modelo, o meu era desse estilo de visor, né? Deixa ele girar. E aí, ó, olha que a oculária tá com riscos verticais e a face tá com furos, né? Isso Sim. dá uma agonia, tá? Na visão. Na hora de usar, você não monta muito bem a distância das Entendi. coisas. Você precisa de uns meses usando ele para acostumar a visão e conseguir se localizar. Ô, louco. E aí, mesma datação do Hound School, né? Final do século XIV, início do XV, você vai ter exemplares. Top demais. Próximo? Você não tem pra almoçar, né? Você vendeu? Eu vendi o meu. Vendeu pra quem? Pode falar? Pode. Foi pro... Acho que Pedro. O Pedro do Espada de Prata. Na verdade, do Atlântico Isso. do Norte? Não. Atlânticos do Sul. Aí. É muito time. E... Sentinela do Atlântico. Cara, o Carol Hatch, ele foi usado durante muito tempo, só que ele vai tendo variações, né? Eu não vou ter todas as variações. Tipo, no século XVI, ele já deriva mais pro, acho que é Morion, que fala. É o elmo do Pocahontas. Né, que ele já é bem diferente desse que a gente tá, mas você consegue ver a similaridade, que foi uma evolução surgindo dele, né? O Carol Hatch, ele é chamado de chapéu de ferro, porque, enfim, é um chapéu. É um chapéu de ferro, exatamente. É um chapéu de ferro, sem tirar nem pôr. Véi, tem algumas variações dele, principalmente na Alemanha, que ele tem tipo um cortinho na aba, e ele desce mais, aí ele vira um visorzinho, sabe? E você olha pelo cortezinho. Você olha pelo cortezinho, é bem legal. A ideia é que você usava ele em cima de uma coifa de malha. Sabe aquele capacete de cota de malha que você amarra na cabeça inteira aqui e tudo? E só aí fica o cara do lado de fora. Ele tem esse queixinho. No elmo que a gente usa pro HMB, ele é uma grade que finge que é um rostinho. No histórico, era você mesmo. Você amarrava a coifa de malha, tem uma cordinha em volta aqui que você puxa e fecha, porque igual o Kenny de South Park, sabe? Uhum. Só a carinha assim de fora. E aí fica o seu queixo aqui desenhado na malha e você fecha o elmo no seu queixo mesmo, por cima da malha. Esse é o uso mais histórico dele, né? O uso de hoje em dia, a gente faz um gradeado em volta dele e protege você inteiro, né? Esse aqui eu trouxe. Cara, o pessoal adora ele. Quem usa, adora ele. Ele é muito gostoso. Muito arejado. Porque ele é... E esse aqui é legal, porque ele é grande. Ele tem tamanho 60. É absurdo. Ó, tá vendo? Ele faz o rostinho. Aqui Tá vendo aqui, ó? Eu levantando na cadeira para tentar ver mais de cima. Tem uma imagem. Né, tem as grades aqui. Sim. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Bacana. Né? E aí, esse daqui não tem aquela cordinha que o outro tem por fora, porque não precisa, porque ele tá preso, ele é uma peça só. Né? Sim, entendi. Mas, ele é muito bom, porque ele é todo vazado. Ele é uma grade. Consigo puxar aqui. Isso aqui é a parte da nuca dele. Não dá pra ver, tanto que não dá pra tirar tanto assim a malha, mas...
Aí, todo mundo que usa ele gosta, porque a visibilidade dele vai ser igual a do Off-Read, do Nasal, do Bretache, né? Que é cota de malha. Você vai conseguir respirar muito bem. Você vai ter um geladinho na nuca. Ele é alto. Alto não, ele é alongado aqui, ó. Apoia aqui no peito, né? Tipo... Apoia no peito. Ele tá batendo. Aqui ele já tá batendo no meu peito. E eu tô. Olha. Eu tô vendo tudo, sabe? Até a lateral aqui aqui. Bacana, bacana. Ele é muito bom. Qual é o problema dele? Vamos lá, né? Essa aba, no Buhurt, se alguém agarra a sua cabeça, você não sai mais. Você cair também de cabeça no chão deve ser horrível, né? Que vai bater a aba, tipo, vai ficar meio tipo... Eu não sei, nunca usei ele, assim, só visto, olho, nunca lutei com ele. Mas, por exemplo, você, que é um ser humano exemplar, de quase 2 metros de altura, não teria muito problema usar esse elmo. Quem que puxa a tua cabeça? Lituano. Hã? Lituano Brunão. puxa a cabeça. Brunão, puxa. Lituano, exato. Saca? Mas assim, são poucas pessoas normalmente da mesma estatura, então é mais fácil de você proteger. Para mim, pessoalmente, não é a melhor escolha, igual você viu eu defendendo o Big Face, porque eu gosto muito de tirar a cabeça. Eu deixo o pessoal pegar meu elmo e eu tiro, porque muitas vezes o pessoal cai no contragolpe, acha que tá me pegando, joga o peso e eu saio. Aí a pessoa já sai catando cavaco. Bom, boa tática. Temos mais? Temos mais? Temos muitos mais. Ô, louco, essa fera aí. Clap Visual. Eu tenho um esqueminha de amor e ódio com o Clap. Por quê? Porque eu acho ele muito legal, muito bonito, eu teria, mas deve ser horrível para enxergar com ele. Então, eu tenho eu lutei com ele 2 anos, tá aqui do lado. Cara, ele é mais fechado. Não dá para falar que ele não é mais fechado. Mas, por exemplo, você que já está acostumado com o espoleto, provavelmente você não vai sentir tanta diferença, sabe? Entendi. Ele. O espoleto já é fechado. O negócio é quando você vem de um nasal, de um Off-Ribs, aí para usar um elmo mais fechado, aí você sente. Você tem já vi muita gente reclamar. Agora, por exemplo, a Aline, minha namorada, ela usou, uma vez que ela lutou para brincar, para experimentar, usou ele, não reclamou, foi de boas, saca? Até viu gente reclamando já e comentou para mim assim, falou, pô, é normal, tranquilo de usar, saca? Mas sim, ele é mais fechado. Ele também entra ali mais ou menos na categoria dos flat face, né? Porque ele tem uma máscara mais lisinha. E ele é usado no século XIV, já late 14, late pro final do 14, e século XV, início do 15 você vai ter também vários ali, 1410, 20, ainda tem pessoal usando bastante o Clap Visor. Deixa eu mostrar o que eu tenho aqui. Uma curiosidade. Não tenho certeza, aprendi dessa forma, mas dizem que o nome dele de Clap Visor é pelo barulho que ele faz. Porque o visor fica batendo no rosto e faz clap, 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 clap. Porque essa tira aqui de proteção é coisa que a gente usa no esporte. Historicamente, o pessoal deixava essa dobradiça mais travada. E é isso. Tanto que no manual do Fiore tem algumas técnicas lá, que é você levantar o visor do adversário e enfiar a faca. Ó, louco. Porque não tinha a tira de... Pode até ter alguém usado. Como eu disse, nada é ferro e fogo na história, mas em geral não usavam. Aí esse é o meu Clap. Ele é muito bom.
Aí aqui, ó, por exemplo, essa parte aqui, ó, Uhum. ela faz uma tarja preta. Então você vai ver a parte de cima do lutador, uma parte preta e depois a parte de baixo do adversário, entendeu? Que você começa a enxergar pelos furinhos do visor. Agora, adoro esse elmo, muito confortável, leve. Para duelo ele é excelente. Quase levei ele para Matosinho, só não levei porque na divulgação eu já estava com o outro. Ah. Ia ficar você e Vinícius com o mesmo elmo. Boa, eu estaria com esse elmo lá. Ia ficar você e Vinícius com o mesmo elmo lá. É. Ele é muito bom, velho. E é levinho. Esse aqui ele pesa uns 5 quilos. Levinho. Quem nunca usou um elmo vendo? Pesa só 5 quilos, levinho. É, um capacete de 5 quilos, levinho. Próximo. Próximo. Armé. Então, esse aí já é um elmo do século XV, né? Ele é uma evolução do Salé, que eu não coloquei de propósito, tá? O Salé, nem o Close. Por quê? Porque eu percebi, pesquisando para o vídeo, que as pessoas usam, como eu disse mais cedo, né, as nomenclaturas muito loucas. Então, assim, beleza, o Close Helm, ele abre na lateral. O Armé, ele abre na frente aqui. Só que, se você for pegar alguns estudos de evolução de elmo, você vê o pessoal usando o Armé como uma categoria. Então, você tá, tipo, Armês. Aí tem o Armé e o Close. Entendeu? Entendi. É tipo Rio de Janeiro, São Paulo. É o Armé e o Armé. Aí não tá errado, mas não tá errado. Entendeu? Porque ele tá dentro da categoria dos Armês, mas esse da imagem é um Close Helm. Sacou? Aí eles já são uma evolução dos elmos do século XIV, né? Que começaram a alongar o pescoço. Aí, daqui para frente, a gente vai ver todos os elmos com características similares. Mas eu trouxe aqui justamente o... Ah, sim, e o Salé, ele já, embora seja muito parecido, ele já é de outra família. Ele é da família do Salé, né? Que foram derivações do bacinet, usado no século XIV. Aí eu trouxe aqui as variações do Armé e do Salé. Vou começar a mostrar. Esse aqui é o Armé mesmo. Olha lá, ó. Tá vendo que ele abre o queixo? Esse aqui tem no Game of Thrones um cara que usa um que ninguém nem imagina. É o Tywin Lannister. O elmo dele tá sempre com os orelhão aberto aqui. É isso daqui aberto. Ah. Legal, né? Aí atrás ele fecha. Opa. Ele faz aqui. Tem um pescocinho. E fecha. Tecnologia. Aí basicamente. Você... Ai, meu Deus! Nó. Quase. Fui ninja. Você viu? Ri não. Você vai fechar delícia ele de aqui, vestir, velho, olha só. Né? Aí você trava ele, tem um botãozinho para travar aqui, ó. Um pino. Uhum. Você fecha ele e desce o visor. Entendi. Eu não vou travar ele agora, porque ele é chatinho de soltar. Vai ficar preso. Gente, vamos encerrar ficou preso no elmo. Aí, esse aqui é o Armé mesmo, né? Que ele é o que abre no queixo para as laterais. O Close subiu. Perdemos o lobo. Velho, ele foi rolando pelo meu braço e eu consegui pegar ele de volta. O Close é esse aqui. Esse é lindo demais. Esse aqui é lindo. Ainda vou ter um desse. Esse é muito bonito. Só que com visor diferente. Aí, você vê que ele tem características similares, né? Só que
ele não fecha, ele não abre atrás aqui para abrir na lateral. Ele abre pela lateral. Ai, que delícia para vestir. Uhum. Aí você coloca ele e fecha. Aí também tem o pino aqui na lateral, que eu não vou fechar porque é chatinho. Pode fazer sem pino e... Deixa eu tirar aqui que eu tô com ele. Pode fazer sem pino e colocar uma tira. Sim. Para prender. Ou você pode fazer com pino e colocar a tira como redundância. Né? Aí, uma coisa interessante para prestar atenção é aqui, ó, o rabinho dele. Sim. Né? Esse daqui, ele já está bem próximo do salé. Eu gosto da cabana do lobo aí, esse exército que ele montou aí, ó. Oi? O castelo no fundo. É. Uma tenda aí. O salé, ó, ele tem rabinho também, mas ele já não tem o resto da cabeça, né? Ele não faz a cabecinha, sabe? Então você consegue ver semelhanças nele. Saca? Esse salé aqui, ele tá mais histórico. Ele é para usar com o Devor, que é essa peça que vai no queixo. Loucura, né? Sabe o que está aparecendo? Aquela tiazona que fica sem queixo, fica com um papadão assim, ó. Aham. Vem só aqui. Eu sacaneio muito esse queixo, velho. Porque ele é muito papado mesmo. Aí, esse elmo aqui, cara, ele é a cara do século XV. Né? Você vai ver muita fonte dele do século XV com esse elmo aqui. Tem variações do salé, várias variações do salé, mas em geral ele é isso, ele tem esse formato de chapéu aqui feito para trás, e para finalizar, tenho essa variação do salé que você aproxima ele muito do close helm. Por isso que eu estava falando que, embora eles sejam categorias diferentes, eles ainda são muito próximos. Mesmo século, mesmo local, né, foram usados nos mesmos locais. Então, assim, é natural que eles evoluam junto, né? Esse aqui é um salé que ele fecha igual o close. Ele fecha, né? Tecnologia! Tecnologia! O Devor dele está preso no próprio casco. E aí você fecha o visor. Muito bonito esse. Sim. Esse é um salé close helm clap. Esse aqui é um Digimon que evoluiu. Os olhos do clap. Né, ele tem o rabinho do salé. Ele já desce um pouco mais na nuca. Ó, ele já faz mais a nuca. Uhum. Esse modelo. Muito bonito esse daí. Muito bonito, muito bonito. E ele solta essa parte. Essa mesquezinha aí. Mas acho que é com uma chavinha pra soltar. Ele solta essa máscarazinha, parece um batarangue do Batman. E aí fica com o visor mais aberto. Mas não é muito legal de usar não, porque fica bem aberto. Né? Então, assim, isso é o que eu tinha para falar desse armê que faz parte o close helm faz parte dos armês. O armê é o elmo que abre no meio. O salé é outra família de elmo, mas vai se aproximando com o passar do século, das décadas. E são elmos bem característicos do século XV e lindos. Top demais. Temos mais? Temos mais. Rapaz, quantos elmos você tem, só? Não, agora acabou os que eu tenho. Agora vem o finalzinho. O Barbucci. Né? Magneto. O Barbucci, ele... Cara, é muito engraçado. Quando você vai vendo a evolução dos elmos, você vê que o Barbucci ele saiu do Bacinet. O que acontece? O primeiro catálogo de Barbucci, você acha, ele não tem esse rostinho. Ele é todo aberto. Saca? Igual o Bacinet.
Ele é todo aberto, o rosto. E você vai olhar para ele e você vai falar, é um bacinet. Só que ele começa a ter uma malha... Bacinet sem máscara. Hã? Tipo um bacinet sem máscara. Tipo, sem máscara. Pegou o espoleto e tirou a máscara dele. Máscara. O detalhe é essa malha que começa a ser presa por dentro. Ou nem usa malha, usa gorjal. Tem alguns exemplos do barbute com visor, tá? E é literalmente o que você faz com o bacinet. Bota uma cara nesse elmo aí. E aí, com o tempo, ele vai aumentando a proteção cada vez mais. Aí você vê uns que já tem uma bochechinha, a bochecha maior, a bochecha maior. Aí, ao mesmo tempo, começa a desenvolver ele pro salê, né? Que ele vai jogando, subindo aqui a cauda atrás. E aí, por fim, você tem o barbute mais característico, Magneto, que muitas pessoas dizem que a ideia era trazer de volta, era um momento meio renascentista, assim, medieval, de trazer de volta aquela pegada meio grega, né? Você tem muita influência grega e romana em toda a história medieval. Eu ia falar isso, meio gladiadora, né? Tipo... E aí ele dá essa cara. Na Borgonha, você vai ter uns exemplos de barbute sendo usado com armaduras totalmente inspiradas em a verdadeira fantasia medieval. Porque era a fantasia deles na época que hoje a gente estuda, né? Só que eram armaduras lindas, muito enfeitadas, que o pessoal usava mesmo. Top. Um próximo. Tá acabando. O próximo elmo a gente tinha, mas vendemos também. Esse Great Bacinet. Ele tem a mesma filosofia que eu falei dos Great, né? É um elmão. Você vê que ele tem um corinho na frente e atrás. Uhum. Aí ele tá reduzido, mas é ou uma fivela ou uma tira de couro para prender no peitoral, tanto na frente quanto atrás. Então você não mexe ele de lado, você se mexe dentro dele, tipo um escafandro de mergulho. O Brunão que usa esse daí, né? O Brunão usa, exatamente esse. Você soca a cabeça do elmo e nem mexe, porque tá preso na frente e atrás. É bizarro. E ele é bom. Ele é muito bom pro esporte. E é engraçado que historicamente ele teve um uso meio rápido. Sabe? Ele não foi usado durante muito tempo. Mas é um elmo excelente. Protege muito, protege de carga de cavalaria, protege de flechada, não quebra o pescoço. O Frogmouth, no final ali do século XV, meados do XV, ele já começa a ser muito similar, né? Essa parte de baixo do Frogmouth é purinho o Great Bacinet, inclusive a ideia de prender no peito. Então, assim, a ideia dele permanece. E o Great Bacinet é um bacinet que você foi enchendo de chapa até ficar gigante, né? Os primeiros você vê claramente que são chapas acopladas. Então, tipo, é um bacinet que a pessoa botou uma chapa atrás, uma chapa na frente e vai. Aí depois começa a ter já ele de peça única mesmo. Chamam também de elmo de duelo também? Não, tinha um. Tem um que é o elmo de torneio. Ele é chamado assim, também é um nome atual, né? Uhum. Não necessariamente um elmo histórico. Você chegava no ferreiro, olá, senhor ferreiro, eu quero um elmo de torneio. Mas, não cores no seu elmo. Não temos registros disso. Mas você tem muitas peças que são específicas de torneio. Eu fui num museu na Espanha que tinha algumas armaduras especificamente feitas para torneio. E não necessariamente justa, olha que legal, porque quando a gente pensa muito na justa, né? Mas tinha umas armaduras feitas para o que a gente faz. Então elas tinham cortes, tipo o antebraço com um corte no meio, para ficar mais leve, mais respirável, porque eram as mesmas regras. Então não tinha estocada, era só corte. Aí o pessoal ia mexendo. Aí você vê várias armaduras específicas para torneio, era muito legal. Eu tenho muita vontade de ter essa face aí. Sim, eu chamo de bolão. Eu chamo de no face. No face. Viu aí os nomes que eu falei? A gente apelida os elmos.
esse elmo realmente tem algumas fontes históricas dele no final do 14, do 15, no início do 15, que o pessoal tá usando em torneios, saca? Tipo, tá claramente uma liça com aquele palanquezinho que a gente vê em filme do pessoal assistir, o camarote, né? E o pessoal lá trocando porrada embaixo. Com exatamente um elmo que se assemelha muito a um bacinet, com uma bolona furada no rosto. Pra não machucar o rosto do príncipe. Tem que ser todo fechado. Então, o nome é muito fácil de você entender de onde tiraram o nome elmo de torneio, né? Por causa da fonte histórica dele, que é o pessoal usando ele em torneios. Muito bacana. Gosto muito. Temos mais? Temos. Agora sim, a gente tem os 2 últimos aí chegando. Eu já vou começar a falar, porque é um tema, na verdade, né? Os 2 últimos fazem parte do mesmo tema, que são os elmos orientais. Muito bonitos. Os elmos orientais não é a minha especialidade de estudo. Tá? A minha especialidade de estudo, para dizer bem específico, é França, século 14 e 15. Saca? Só que aí a gente acaba sabendo mais dos arredores, de tudo, né? Então, assim, eu consigo saber bastante, já estudei bastante Itália, Inglaterra, Alemanha, não tanto quanto a França, mas bastante deles também. Pouco da Espanha e Portugal, porque tem poucas fontes deles. Eles estavam guerreando muito com os mouros, então eles não desenharam tanto. Da hora. Ele tem uma pegada meio otomana, né? Mas muita gente combina ele com umas armaduras mongóis, que já é um termo mais do esporte. Todo mundo fala assim, armadura mongol, armadura mongol. Como a gente viu nos vídeos do joguinho, né, do Vanguard, os mongóis estiveram em muitos lugares, então assim... Todos os lugares, tudo era mongol. Então assim, você pegar qualquer coisa oriental, Ásia e Ásia continental, e falar, mongol usou. Sim, provavelmente. Saca? Eles estiveram lá durante muito tempo em todas as regiões. Então, provavelmente sim, eles usaram. Mas tá fácil fazer isso daí. Tá fácil. Eu vou na cozinha, eu pego um funil e uma caneta tinteiro, vai lá. Verdade, a caneta. Você vê que ele tem um pensamento similar ao do Nasal, né? Lá. É uma caneta tinteira. É a pentudo do Photoshop na frente. É verdade. Pode subir o próximo elmo, que também é dos elmos orientais. Aí, você vai ter... Esse daí que eu coloquei foi para representar o elmo mais abertinho, né? Com malha, com meio nasalzinho e tudo. Tem alguns desses que não tem o nariz, que é só a malha aqui sem nariz. Tem muitas variações. Eu joguei como um tema do Armaduras Orientais, porque vale a pena futuramente, até se for o caso, a gente falar especificamente de coisas orientais, porque é outro assunto à parte, sabe? Aqui eu vou só dar uma pincelada. E esse já é um elmo mais com visor, né? Que seria o que a gente teria como um flat face da vida, alguma coisa do gênero. É um V de vingança. V de vingança. É maneiro. Acho da hora demais, não é? Eu também gosto. Tem vários elmos chineses com rostinho e alguns enfeites em volta, umas coisas bem legais. Mas a ideia de puxar esses dois foi mais para mostrar essas variações de usabilidade que a gente veio falando nos outros, né? Elmos mais abertos. Quando você tem malha na frente, você tem respiração e visibilidade melhores. Quando você tem chapa de metal com furinhos, no caso desse, aí você já vai ter aquelas partes que eu falei das tarjas pretas na visão, e aí você forma a visão com um pedaço onde tem furo, outro pedaço onde tem oculária, e vai tentando enxergar através disso, né? Esse foi o exemplo. E aí, um que a gente não trouxe, mas vale a menção honrosa, são as armaduras samurais. Por isso que eu falei, né, a Ásia continental e o Japão. O Japão, ele é muito diferentão. Quando você vai para as armaduras japonesas, ele é muito característico ali
Bem diferente do que você... Dificilmente você olha um elmo samurai e fala, mongol. É. E você não olha um elmo mongol e fala, samurai. Samurai, né? Né? Então é outro estilo, outro modelo. E hoje era isso que eu tinha para falar de elmos. Não foram todos os elmos que existem, mas foram muitos elmos. Mas tô te falar que se tivesse esse vídeo no YouTube, quando eu comecei para poder ver os tipos de elmos, minha vida ia ser totalmente diferente. Não tive essa explicação, não tive esse encaminhamento, não tinha esse conhecimento. E até a parte de você ver acompanhando as evoluções, sabe? Tipo, do caraca. Eu aprendi muito com esse vídeo. Eu quero que você deixe seu comentário aqui. Qual foi o elmo que você mais gostou? E qual elmo que você está interessado em começar no esporte? E qual vai ser aquele elmo que você vai guardar dinheiro para você comprar no futuro? Né? Porque tem essa variação. Tem o elmo que eu vou começar e tem aquele que eu vou guardar um dinheiro para comprar lá na frente. Eu tô usando o meu Roa e guardando dinheiro para comprar um close. Muito bom. É isso aí. Eu comecei com o Spoleto. Tenho agora um Viking de duelo que o Lobo fez para mim. Totalmente personalizado. É o único elmo no mundo desse estilo, desse modelo. Né? E agora tá chegando o Half School aí, com a máscara dourada. Chupa Brasil. Bom demais. E é isso, gente. Muito obrigado. Tá? E se você gostou do vídeo, faremos continuidade, né, Lobo? Faremos de outras peças de armaduras, vídeo só assim, focando. Esse foi focado em elmo. Faremos todo o restante de armadura focando em cada peça, assim, as variações. Armas, tudo. Isso aí. Bom demais? Deixe seu like, deixe seu comentário. E esse conteúdo você só assiste aonde? Aqui no MBTV.